Bom, então, partindo dessa premissa, as autoras vão identificar 4 grandes tipos de estereótipo que interessariam para análise, que interessariam não, que emergem da análise dessa jurisprudência de tribunais internacionais e de tribunais nacionais também, em que elas identificam questões transversais de gênero. Seria o estereótipo de sexo, o sexual, o de papel sexual e o composto. Né? O que é cada um deles? O estereótipo de sexo é o mais óbvio, é esse que atribui ao homem e à mulher determinadas características biológicas, características, capacidades físicas, emocionais e intelectuais. Então, o acesso, por exemplo, de algumas profissões exclusivamente ao sexo masculino, ou o predomínio em determinadas profissões do sexo feminino, ele está fortemente ancorado na ideia de que os homens têm capacidades diferentes e quase sempre entendidas como superiores às das mulheres. Né? Então as autoras vão encontrar uma ampla jurisprudência, isso a gente encontra muito fortemente no Tribunal, na Corte Europeia de Direitos Humanos também, em relação à jurisprudência que a gente chama relativa à igualdade entre homens e mulheres. Tem uma grande parte dela que é simplesmente a mulher querendo ter acesso a profissões ou a qualquer tipo de prerrogativa que é associada a uma clivagem de capacidades relacionadas ao sexo, que eu diria que é a mais óbvia, o estereótipo mais simples de todos, né? Simples no sentido de ser constatado, né? Muito difícil de enfrentar. Segunda forma de estereótipo que aparece muito na jurisprudência também é relativa à sexualidade. Então a ideia de que a sexualidade da mulher, ela, quando ela emerge de uma forma livre, ela é associada à promiscuidade, de um lado. De outro lado, ainda alguma coisa relacionada à crença que percebe a mulher como a tentação, a malícia, né, que traz o mal, algo quase diabólico, que vai aparecer, infelizmente, em algumas demandas, inclusive da parte dos tribunais. Então as autoras vão citar como exemplo o caso Jordan versus S na África do Sul, no Tribunal Constitucional da África do Sul, que é uma ação proposta por um grupo de pessoas para descriminalizar a prostituição. O tribunal não conhece essa demanda, ele indefere essa demanda, quer dizer, conhece, ele admite, mas indefere essa demanda, no sentido de que a prostituição, o argumento dos autores é essencialmente porque a mulher é infratora, porque a criminalização da mulher, da profissional do sexo, e não há criminalização do cliente. E, infelizmente, o Tribunal Constitucional da África do Sul vai ignorar esse argumento e vai identificar na ação da mulher como aquela que provoca o ato criminoso. Então, é o comportamento da mulher como prostituta, como profissional do sexo, que vai levar à configuração do ilícito, né? E se negligencia, se coloca em segundo plano o gesto do homem, que é o consumidor desses serviços sexuais, no caso dessa prostituição que se pretende descriminalizar na África do Sul. Né? E em diversos outros casos vai haver um estereótipo sobre a sexualidade da mulher, e se a gente estender para a questão de gênero de forma geral, obviamente em relação ao comportamento de travestis, de transexuais, vai haver essa associação imediata a um comportamento promíscuo, por exemplo, que é um estereótipo que as autoras classificam como estereótipo da sexualidade, né? Vai além do estereótipo de sexo. Depois elas se referem talvez ao estereótipo mais presente na jurisprudência, principalmente dos sistemas regionais de direitos humanos, que é o estereótipo dos papéis sexuais, do papel que cada sexo vai desempenhar. Então, quais são os comportamentos apropriados para os homens, quais são os comportamentos apropriados
para as mulheres, né? Configurando o estereótipo de que o homem é o provedor e a mulher é a cuidadora. E num leque mais amplo de gênero, toda a figura de gênero, digamos assim, que assume características femininas se aproximaria do perfil dos que devem cuidar, enquanto os homens se aproximam do perfil dos que devem prover. Lembrando, aqui as autoras deixam bem claro, nem sempre o estereótipo opera em detrimento apenas da mulher. Muitas vezes ele opera em detrimento dos homens também, né? Mas vamos começar pela mulher. As autoras vão citar um caso australiano em que, de uma forma, nesse caso o tribunal vai dar ganho de causa para a requerente, felizmente. Nesse caso, na Austrália, as diretrizes curriculares limitam os cursos que são oferecidos para as mulheres. E o caso, no seu sentido estrito, o que o caso denunciava é que uma menina numa escola australiana teve vedada a sua possibilidade de fazer um curso complementar de artes industriais, que era reservado só a homens. O irmão dela pôde fazer esse curso de artes industriais e ela só podia fazer o curso de economia doméstica. Né? Coisa meio Temer, assim, né? Então, ela foi questionar judicialmente, porque era baseado justamente nos papéis, né, nos papéis de cada um, foi questionar judicialmente pelo seguinte: não ter acesso a esse tipo de curso complementar predeterminava a sua formação e a sua inserção profissional, ou seja, em grandes linhas, predeterminava a sua vida. Né? Então, a base do estereótipo de que a mulher é a que fica em casa, então vai fazer o curso de economia doméstica, não só refletia o estereótipo, mas reproduzia e cristalizava esse estereótipo, né? Porque ele vai fazer com que ela só seja preparada, ela só tenha acesso a essa formação, o que, digamos assim, perpetua essa forma de perceber os papéis sexuais. Nesse caso, felizmente, teve ganho de causa a partir do diagnóstico desse estereótipo, né? Depois, as autoras vão trazer outros exemplos em que o estereótipo se opera em detrimento do homem, né? Elas vão citar dois casos: um norte-americano que teve um deslinde satisfatório, em que um homem fica viúvo e ele solicita prestações do Estado para poder ficar em casa cuidando do seu filho. O Estado nega essas prestações, porque diz a lei, diz mulher que fica viúva pode obter essas prestações sociais, o homem não. Ele vai questionar e a corte norte-americana vai dizer, não, de fato, o homem tem direito também a essa prestação, ele tem o direito de ficar em casa cuidando do filho, né? Menos sorte teve um estudante na Áustria que foi questionar. Claro, a situação do viúvo é diferente porque ele é o cônjuge que sobrou, digamos assim, né? E o que mostra uma sentença evidentemente positiva no sentido da garantia do direito dele, reconhecendo que esse estereótipo de oferecer a prestação só para a mulher ele causava um dano, mas era uma situação menos complexa na medida que ele era o cônjuge subsistente, né? No caso da Áustria, esse estudante ele é casado com uma mulher que já concluiu seus estudos e eles pretendem então que a esposa trabalhe, porque ela já concluiu os estudos, e ele fica em casa cuidando do filho porque ele ainda está estudando, e ele solicita o auxílio social, que numa situação inversa em relação aos sexos, o Estado reconheceria. Então, quando o homem trabalha e a mulher fica em casa cuidando da criança, ela tem direito a determinadas prestações sociais, né? Que foram negadas a ele porque ele era homem. Então, ele questiona justamente o estereótipo do papel, né? É melhor para nós que ela trabalhe, porque ela já se formou, e que eu fique em casa cuidando da criança, eu quero direito às mesmas prestações sociais. E ele fracassou, né? O tribunal reproduziu esse estereótipo em relação ao sexo, né? Depois o texto faz uma referência à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu não vou entrar no caso, mas eu só queria chamar a atenção de vocês para o erro, porque
a autora faz referência à Comissão Interamericana como um tribunal. Depois ela faz referência à Corte, e a Corte sim é um tribunal. Mas quando ela se refere ao caso no âmbito da comissão, não se trata de um tribunal. Então houve algum problema de redação ali, né? Eu não sei se ela quis se referir ao caso quando ele já havia chegado depois à Corte, ao tribunal, mas só para chamar a atenção para esse errinho, enquanto a gente está na comissão, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão político, ela não é um órgão jurisdicional. O órgão jurisdicional é a Corte, né? Mas enfim, vai ser abundante a jurisprudência que faz energia ou que infelizmente consagra estereótipos em relação aos papéis sexuais. E finalmente ela vai falar da discriminação, dos estereótipos compostos. Aqueles que vão relacionar um elemento de gênero a outro traço, raça, origem, classe, orientação sexual, ser portadores de uma deficiência ou não, e aí a gente vai ter a combinação entre dois elementos que vão fazer o que ela chama de estereótipo composto. E aqui o exemplo que elas trazem é um caso da Corte Europeia de Direitos Humanos, em que uma mulher solteira, lésbica, tem indeferido o pedido de adoção de uma criança, e ela entende que se ela não fosse lésbica, isso teria acontecido, porque isso é algo razoavelmente corriqueiro, e que, ou seja, uma mulher solteira atualmente consegue fazer essa adoção e ela acredita que não obteve essa satisfação por ser lésbica. Então aqui as autoras identificam um acoplamento entre o estereótipo de gênero e a orientação sexual, que resultou então nesse dano, né? Ou seja, sempre em todos os casos, a ideia é identificar, nomear o estereótipo e nomear o dano, tentar compreender o mecanismo pelo qual esse estereótipo se constrói, opera, e tentar descrever detalhadamente o dano como forma de combate. Ou seja, exatamente o contrário das reações que a gente vulgarmente chama de mimimi, né? Quando a gente denuncia alguma coisa, um estereótipo, imediatamente a gente recebe a resposta de que isso é um mimimi, é uma lamúria, ou não. Isso se chama nomeação de estereótipos e é um pressuposto necessário para que a gente diga as coisas claramente. E se a gente não disser, as possibilidades de evolução são bastante limitadas, né? A gente vai atacar, não nomear o estereótipo quase que nos limita, nos prende na questão jurídico-formal, quando a questão de gênero é amplamente maior do que a questão jurídico-formal. Em relação à adoção por homossexuais, o livro é de 2010, a entrevista da Débora é de 2011, a gente teve uma evolução significativa dessa questão na Corte Europeia, principalmente um caso contra a Áustria em 2013, que se tornou referência. Então, há progressos na Corte Europeia em relação ao que as autoras descrevem aqui. Sempre é uma questão difícil, mas há principalmente um caso relativo à adoção por um casal de homossexuais, em que essencialmente o entendimento da Corte é: as restrições a uma união homoafetiva em relação à adoção, elas só podem ser admitidas se elas existem também em relação a um casal heterossexual. Então a questão não é, a Corte não, a gente conversou sobre isso na última aula, até onde um sistema regional pode ir, né? Nós não vamos levar o pacote inteiro para o sistema regional. No sistema regional nós vamos discutir só se há violação da Convenção ou se não há violação da Convenção, né? A gente não pode impor aos Estados algo que está além do compromisso assumido no âmbito da Convenção, e a gente discutiu também sobre a tensão política que é gerada sempre entre Estados e sistema regional quando se discute cada questão. Então, vocês lembram que a gente trabalhou um caso em que o caso das meninas muçulmanas na piscina na Suíça, que foi
decidido no início desse ano pela Corte Europeia, em que a Corte aplicava o critério da margem nacional, né? E dizia, não, isso está dentro da margem nacional da Suíça. Então, a discussão aqui na Corte Europeia, ela sempre vai trabalhar com esse critério da margem nacional de apreciação. Mas houve uma evolução, digamos assim, naquilo que a Corte entende como esse padrão normativo mínimo. E ela diz, não se pode impor às uniões homoafetivas requisitos de adoção que não sejam impostos aos heterossexuais. Então a questão não é haver alguma restrição, mas essa restrição é aplicada de uma forma igualitária entre casais hétero e uniões homoafetivas, né? Então a gente tem aqui um progresso, digamos assim, em relação ao que é relatado nesse artigo. É importante também dizer que o sistema interamericano é uma referência importante para qualquer estudo crítico sobre direito internacional dos direitos humanos, mas também é muito importante aqui quando se discute a questão da mulher. Nós temos uma convenção específica que a gente chama de Convenção de Belém do Pará, sobre prevenção, punição e erradicação da violência contra as mulheres, e as autoras vão citar o caso Gonçalves contra México de 2009, entre diversos aspectos importantes que aparecem nesse caso, que se refere a assassinatos de mulheres em Juarez, né, que é uma questão muito maior do que esse caso, né? Mas, enfim, no comentário que as autoras fazem sobre o caso Gonçalves especificamente, elas vão referir como a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu, nomeou o estereótipo dos servidores do Estado que atenderam as famílias, que diziam essencialmente a quem buscava essas mulheres assassinadas que uma boa mulher fica em casa, não estaria na rua, né? Então ela deve ter saído com os namorados, ela deve ter saído com os amigos, você não precisa se preocupar com a desaparição da sua filha, ou da sua irmã, ou da sua amiga, porque de todo modo ela não é uma boa mulher, porque se ela fosse uma boa mulher, ela não estaria na rua, né? Então o tribunal aponta com o dedo esse tipo de estereótipo e outros que aparecem no processo do que seria então o comportamento de uma boa mulher, e obviamente condena o Estado mexicano, não só em relação a diversos elementos que foram demandados pelas partes, mas condena também em relação à necessidade, à sua obrigação de lutar contra os estereótipos, né? Antes de passar para a segunda parte, que eu quero falar rapidamente da convenção, eu queria comentar, se vocês leram até o fim a entrevista da Débora Diniz com a Rebecca Cook. A Rebecca Cook é uma figura que é muito importante, entre outras coisas, porque nessa ação que foi proposta pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, pedindo a descriminalização do aborto da mulher que pode ter sido infectada pelo Zika vírus, a Rebecca Cook fez um parecer sobre o estado do direito internacional em relação à questão do aborto e dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, ela se tornou ainda mais conhecida no Brasil em função disso. E ela conhece também bastante o Brasil, principalmente a sociedade civil que luta, que faz litigância estratégica em relação à questão de gênero. Mas vocês viram que nessa entrevista que foi feita em 2010 e publicada em 2011, a Rebecca Cook termina dizendo: os estereótipos são rompidos por figuras extraordinárias como Dilma Rousseff, né? Então é incrível o que ela pensa nesse momento, né? Sobre a Dilma Rousseff. Ela diz: os estereótipos são frequentemente quebrados por indivíduos extraordinários como Dilma Rousseff. Como primeira mulher presidente do Brasil, ela está quebrando o estereótipo de que as mulheres são incapazes de liderança, né? É o que ela pensa em 2010. Depois, a gente pode discutir se vocês quiserem, mas me parece que de todos digamos assim, de todo o sofrimento que nos foi causado por essa crise política na qual a gente ainda está plenamente mergulhado, uma parte significativa do sofrimento tem a ver com essas agressões de gênero que foram feitas a Dilma Rousseff, né? Eu não tenho
nenhuma vontade de defender o governo da Dilma Rousseff. Eu não concordo, principalmente com as questões de direitos, que eu acho que o governo do Lula também, mas principalmente as coisas se agravaram durante o primeiro e o malfadado início do segundo mandato da Dilma. Então eu não tenho vontade de defender o acerto desse governo, mas por vezes a gente tendia a defender as conquistas específicas, mesmo que a gente achasse que elas fossem pequenas. Elas eram atacadas por uma via inaceitável, não é? Por exemplo, nós podemos atacar esse governo por achar que ele fez pouco, mas muitas vezes ele era atacado pelo pouco que ele fez, não é? Mas a gente era obrigado a defender a pessoa, né? Independente de defender o governo, não era possível tolerar que determinadas agressões de gênero fossem atribuídas a Dilma Rousseff. Por exemplo, a referência constante a adjetivos como vagabunda ou outros que não têm sentido no debate político que estava colocado, a não ser a reprodução de estereótipos. Então, primeiro, a mulher que devia estar em casa e está fazendo política. Que é isso, né? Primeira questão. Segundo, justamente o ponto, infelizmente, que a Rebecca Cook destaca: a mulher é incapaz de liderança política, não é? Então era atribuída a ela, claro, uma mulher, né, tinha que perder o controle do governo, porque infelizmente também a percepção da opinião pública sobre o governo da Dilma antes mesmo do impeachment é que ela havia perdido o controle, justamente, que havia um desgoverno, não havia mais possibilidade de governar, porque na nossa gramática a gente costuma dizer não há condições de governabilidade, né? É uma palavra muito comum, tudo em nome da governabilidade. Se essa governabilidade supostamente não existia. E algumas pessoas diziam, claro, uma mulher não tem condições de comandar um país, né? Não tem condição de comandar a classe política. E aí, obviamente, é nosso dever defender a pessoa, mesmo que a gente não concordasse com um conjunto importante de posições, porque um dano adicional dessa crise política é justamente a confirmação, obviamente artificial, mas a confirmação desses estereótipos quando as pessoas olham para trás e dizem, claro, mulher, etc. Né? Essa questão da incapacidade de liderar ou de governar, figuras como Margaret Thatcher ou contemporaneamente como Angela Merkel e tantas mulheres que inclusive tiveram práticas autoritárias e desmentem a ideia de que a mulher é mais sensível, essa coisa, né, absurda, né, que a gente ouve com frequência, né? Então a Rebecca Cook teve uma esperança em Dilma Rousseff que me parece que posso estar enganada, mas eu tenho a impressão de que o desfecho, infelizmente, confirmou em quem costuma difundir esse estereótipo, confirmou, digamos assim, nos tirou digamos assim, uma chance de trabalhar melhor essa questão da liderança feminina em função do desfecho que houve. Que ninguém vai falar do homem que sofreu o impeachment, que foi Fernando Collor, né? Vai falar da mulher que sofreu o impeachment, que foi Dilma Rousseff. Mas enfim, são contas que a gente tem para acertar para o futuro, né?